Olá! Você já parou para pensar qual a importância da psicologia para o processo de emagrecimento? Hoje, nesse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Antes de começar, queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir nosso vídeo e ativar as notificações, que sempre estaremos postando novos vídeos para vocês. Bom, para a gente olhar para esse tema, que é a importância da psicologia para o processo de emagrecimento, a gente precisa olhar para um dos principais pilares para que isso ocorra de forma saudável. E esse pilar é a mudança de comportamento. A mudança de comportamento, ela precisa ser real, ela precisa ser genuína. E para que isso aconteça, precisa ser individualizada. Para que seja individualizada, a gente usa várias técnicas para que você tenha o autoconhecimento. Primeiro, a gente precisa se conhecer, para depois a gente entender qual caminho a gente vai seguir. E esse conhecimento, ele vem através de ferramentas que a gente vai apresentando junto com vocês. Uma das principais ferramentas que a gente gosta muito de trabalhar é entender qual o significado da comida para você. O porquê que você tem, muitas vezes, olhado para a comida como excesso. E isso, muitas vezes, pode ser através do prazer. A comida, ela é sim fonte de prazer e ela precisa continuar sendo fonte de prazer. Mas ela não pode ser a única fonte de prazer da sua vida. Você está vendo que tem vários detalhes que a gente vai olhando aí ao longo do processo da psicologia dentro do emagrecimento? E a busca pelos outros prazeres é uma delas. Quais outros prazeres eu posso envolver, eu posso inserir na minha vida para que eu tenha um sucesso na minha perda de peso? Para que a comida, como eu disse, não seja a única fonte de prazer. Essa é uma das ferramentas. Uma segunda ferramenta importante também, que a gente trabalha aqui no processo da psicologia dentro do emagrecimento, é a consciência corporal e a consciência alimentar. Quantas vezes você já não chegou no final do dia e olhou e falou, nossa, eu não sei nem o que eu comi hoje? Muitas vezes a gente não tem essa consciência e isso atrapalha muito no processo de emagrecimento, porque aí a gente não sabe qual tipo de alimento a gente inseriu, a gente nem percebe o que a gente comeu, porque a gente está comendo sem essa percepção. Esse é um ponto importante. Um outro ponto importante também é a consciência corporal. Você já parou para olhar o seu corpo? Você consegue se olhar no espelho? A gente trabalha tudo isso aqui também junto com o paciente, para que ele consiga olhar para si e perceber como é a mudança do seu corpo e quais são as necessidades dessa mudança do seu corpo. E melhor, quais são as necessidades do seu corpo? Muitas vezes a gente não para ouvir, a gente não para entender o que o nosso corpo está pedindo. E às vezes esse caminho é simples, a partir do momento em que a gente consegue ter essa consciência corporal. Então, trabalhamos várias ferramentas dentro da psicologia nesse processo de emagrecimento. E essas ferramentas vão auxiliando para que você entenda que você é o protagonista do processo. Mas para que você consiga conduzir esse processo, a gente precisa te ajudar. E a psicologia entra para que você consiga ter o autoconhecimento. Se conhecendo, o processo de mudança fica mais leve. E essa é a nossa ideia, para que você tenha uma busca do emagrecimento saudável, para que ele seja completo, para que você tenha várias ferramentas e utilize elas ao longo da sua vida, para que seja um emagrecimento sustentável. E o que significa isso? Para que seja um emagrecimento a longo prazo, que não seja um processo que tenha começo, meio e fim. E que sim, só tenha o começo, que seja o começo de uma nova fase da sua vida, que seja o começo de novos hábitos, que seja um começo de novos comportamentos, mas que esses nossos novos hábitos e esses novos comportamentos sejam reais, sejam possíveis e não sejam dolorosos de acontecer. Claro, o início de todo comportamento, a gente precisa gerar um pouquinho mais de energia, precisamos nos dedicar muito mais a esse início, para depois a gente conseguir colocar ele ao longo da nossa vida. Eu gosto muito de dar o exemplo de quando a gente tira a carta. Você já parou para pensar, lá atrás, quando você tirou carta, como era que você tinha que gastar energia para dirigir, que você parava, que você tinha que pensar em todos os processos? Como é hoje? Não é automático? Toda mudança de comportamento, a gente precisa gastar um pouco mais de energia no começo, para que ela se torne automática. Mas, para isso, a psicologia entra para a gente entender quais são as reais mudanças necessárias para o seu processo. Então, olhe para isso, busque ajuda, olhe para o seu processo individualizado. Tudo isso vai te ajudar muito para que você tenha sucesso no processo de emagrecimento. E aí, conseguiu entender um pouquinho a importância da psicologia para o processo de emagrecimento?
Bom, caso tenha dúvidas ou sugestões de novos temas, deixe aqui nos comentários do vídeo, que a gente vai olhar e produzir novos conteúdos para vocês. Tchau, tchau!